Muito se fala hoje que nós estamos próximos a uma terceira guerra mundial. A gente tem algumas guerras, alguns conflitos acontecendo, né? Você tem lá Rússia e Ucrânia, você tem ali Israel, né, com o pessoal do Hamas, enfim, com o Irã, com aquela turma toda. E a gente também tem aí hoje Brasil, Venezuela, tá uma loucura pelo mundo. Mas muitos acreditam que a terceira guerra mundial não está longe. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, acho que uma referência importante é o Boletim dos Cientistas Atômicos, né, que foi uma instituição criada em 1947. O Albert Einstein criou até para tentar evitar que houvesse uma terceira guerra mundial atômica, né? Então, ele reúne alguns especialistas da Universidade de Chicago, em 1947, e eles criam ali boletins que eles vão informando a população mundial o quão próximo a gente estaria da extinção, seja por uma guerra mundial atômica ou por outro motivo. E para ter uma referência gráfica desse perigo, eles criaram um relógio chamado relógio do juízo final. E esse relógio ele tem um ponteiro só, e quanto mais próximo ele está da meia-noite, quanto mais vertical ele está, mais próximo a humanidade estaria da destruição, né? Esse relógio, em março de 2023, ele foi atualizado para 1 minuto e meio para meia-noite, que é 90 segundos para meia-noite, que deu o título do meu livro 90 Segundos para o Apocalipse, foi sobre isso. E esse relógio agora, antes de eu falar a novidade, né? Quando ele foi atualizado em 2023 para 90 segundos para meia-noite, foi o maior perigo que a humanidade já esteve, desde 1947. Então, de 47 para cá, aconteceram várias coisas preocupantes, né? Então, assim, segundo o Boletim de Cientistas Atômicos, a humanidade já estava nesse maior perigo da história, desde 47. E agora, essa semana, eles colocaram, em vez de 90 segundos, 89 segundos. Aumentou mais um segundinho. Por causa não só dessa questão no Oriente Médio, na Ucrânia, mas do perigo da inteligência artificial, que é algo que pouco se fala, né? Fala-se pouco ainda, mas lá fora fala-se um pouquinho mais. Até teve essa empresa chinesa, até ia te perguntar isso, que foi DeepSeek, né? que foi um absurdo isso que aconteceu, né, Miriam? O mundo da tecnologia perdeu dinheiro, enfim, a gente viu. $1 trilhão. A Nvidia teve uma 15%. queda gigante, né? Você acha que essa nova rede chinesa, ela vai dar certo? E você acha que isso é perigoso no mundo de hoje, né? A gente tem outras redes, mas você acha que essa rede chinesa pode trazer um perigo para a sociedade? Acho que não a rede chinesa, acho que todas as inteligências artificiais são altamente perigosas. Em 2014, fizeram várias entrevistas com especialistas e perguntaram para o Stephen Hawking, para o falecido já, infelizmente, né, o Steve Wozniak, que é cofundador da Apple, perguntaram para o Nick Bostrom, que é um dos maiores especialistas da Universidade de Oxford sobre inteligência artificial, e para o Elon Musk também na época, né? Perguntaram para eles qual vocês acham que é o maior perigo para a extinção da humanidade. Esses todos que eu citei falaram inteligência artificial, porque a inteligência artificial seria a primeira coisa mais inteligente que o homem que ia existir, pelo menos no planeta Terra, né? Não sei se tem algum alienígena aí mais inteligente, mas ele falou que a chance dessa inteligência artificial olhar o homem como um problema e vice-versa, o homem tentar desligar a inteligência artificial e ela, para se proteger, tentar destruir o homem, a chance era elevadíssima. Isso em 2014. Agora, recentemente, ano passado, um professor do MIT, que é o Max Tegmark, que é um cara que também nunca ouvi ninguém falar aqui no Brasil sobre ele, ele ajudou a criar um abaixo-assinado entre engenheiros, cientistas e CEOs para fazer uma campanha para interromper o avanço da inteligência artificial até que a gente tivesse certeza que ela não se levantaria contra a humanidade. Criar dispositivos de segurança. E nesse abaixo-assinado, o padrinho da inteligência artificial, que é o Geoffrey Hinton, que é professor da Universidade de Toronto e era um dos diretores da parte de inteligência artificial da Google, ele assinou. O Mo Gaudat, que era diretor do Google X, que é uma área da Google de novas tecnologias, ele também pediu demissão, os dois pediram demissão do Google porque eles não queriam mais se envolver nesse projeto, também assinaram o documento. O Elon Musk assinou, o Noah Yuval Harari, daquele livro Homo Deus e tal, Homo Sapiens, né? Ele também assinou. Então, figuras de alta patente assinaram esse abaixo-assinado de 1.300 especialistas, dizendo que o negócio estava estranho, estava perigoso, poderia extinguir a humanidade, né? E aí o Mo Gaudat, ele escreveu um livro chamado Scary Smart, não tem traduzido para o português, seria Assustadoramente Inteligente, onde ele fala os 3 erros que os programadores fizeram desenvolvendo a inteligência artificial. Primeiro, deram acesso à internet para que eles possam estudar tudo que a humanidade está fazendo. Só que o problema é que na internet é só baixaria, discussão, debate, raiva, né, xingamento. Então, a inteligência artificial está estudando a humanidade e está concluindo que a humanidade é violenta, né? Então, isso é um problema. Segunda coisa foi ensinar a inteligência artificial a escrever código de programação
porque eles conseguem reescrever o próprio código e criar o que eles chamam de propriedades emergentes. Tipo assim, pô, eu não ensinei a inteligência artificial a falar persa e ela aprendeu sozinha, porque ela reescreveu o próprio código. Então, pode surgir propriedades que não estavam programadas ali, e algumas dessas podem ser em prejuízo da humanidade. E a terceira é quando eles começaram a usar inteligências artificiais para desenvolver inteligências artificiais. Porque um ser humano atuando como agente de desenvolvimento de uma inteligência artificial, ele fazia 200 correções por dia, em 24 horas, para corrigir e melhorar, né, a inteligência artificial. A máquina, desenvolvendo a própria máquina, eles fazem 2 milhões de correções por hora. Então, o crescimento é muito mais rápido e é numa velocidade que a gente perde o controle de para onde aquilo está indo. Então, esse é o perigo das inteligências artificiais. Com relação ao DeepSeek, a gente ainda não sabe se o DeepSeek será o início de uma bolha da inteligência artificial estourando, porque a OpenAI capitalizou 16 bilhões de dólares. O DeepSeek, segundo eles falam, mas eu não acredito, mas é o que eles falam, eles disseram que eles gastaram só 6 milhões, o que é 98% a menos, e 2 meses. Então, os investidores na OpenAI falaram, peraí, a gente precisou investir 16 bilhões e os caras com 6 milhões e 2 meses fizeram um produto melhor? Então, para onde foi nosso dinheiro? Será que isso é uma bolha? Então, a gente não sabe exatamente. Hoje, a Microsoft está dizendo que vai processar o DeepSeek. A Microsoft é uma das donas, né, da OpenAI, porque está dizendo que a DeepSeek e a empresa japonesa que é dona da DeepSeek, elas roubaram dados do ChatGPT para poder replicar, né, o modo de operação. O pessoal da NVIDIA já está falando que eles disseram que não tem nenhum GPU, que os processadores da NVIDIA. A NVIDIA está falando que provavelmente é mentira, eles devem ter pelo menos 50 mil GPUs da NVIDIA, e eles não poderiam ter porque tem sanções americanas contra a China, proibindo a compra de GPUs americanas. Então, eu acho que é uma história mirabolante ainda, que a gente vai descobrir a verdade. Vai dar o que falar, né? Vai dar o que falar, tem uma baixaria aí por trás. Até onde eu entendo, a DeepSeek também vai ser um aplicativo só para chineses, até que não vai abrir para o na verdade, mundo, né? Abriu, mas ontem eles cortaram. O cara tem que botar um CEP de dentro da China para poder usar. Estava aberto para o mundo inteiro. Isso gerou até uma polêmica, porque o pessoal falou, mas que hipocrisia, né? A gente estava tentando tirar o TikTok dos Estados Unidos por medo deles acessarem dados dos americanos, e o DeepSeek tá em primeiro lugar na App Store, tanto do Android quanto da Apple, e ninguém tá falando nada, ninguém tá com medo desses dados serem roubados, né? Então, acho que foi tanta gente baixando no mundo inteiro, tem gente no Brasil que baixou, tava usando, tava fazendo vídeo e tal, que eu acho que o servidor deles não aguentou, eles cortaram só pra China. Caraca, que loucura. Não, mas eu fiquei curioso nesse negócio da Iris que você falou. Sim. Que é a OpenAI que tá fazendo isso? Não. O Sam Altman, ele é CEO da OpenAI que faz o ChatGPT. Uhum. Mas ele criou uma outra empresa chamada, era o WorldCoin, agora é só o World. Acho que pegou mal, né? Porque a ideia é o seguinte, o conflito de interesse. A sua primeira empresa, que você é CEO, ela cria inteligência artificial que está tirando um monte de emprego. Isso virou um problema para você. Sim. Aí, em vez de você criar mais empregos, você criou uma outra empresa para dar uma renda básica universal para as pessoas, pegando o escaneamento da biometria da íris. Você sabe os valores que eles estavam pagando pra Acho que essa é galera? $80, se eu não estou enganado. $80 pro Não, cara ir mas- lá e deixar escanear. E qual é o risco que essas pessoas estão correndo, Daniel? Então, através desse escaneamento da íris, eles podem descobrir dados da saúde da pessoa, podem descobrir dados bem particulares da pessoa. O pessoal fala, mas o governo já não tem identidade, CPF. Nossa, tem, mas acho que não tem os dados da íris, né? Seria uma biometria muito refinada que, no alto nível da tecnologia, eles conseguem fazer tudo como se fosse um perfil da pessoa pela íris. Caraca, que loucura. Porque eu vi uma propaganda na televisão, uma matéria, não lembro se foi no Fantástico, Record, não sei. Cara, parecia uma fila do INSS. Aí o repórter, mas aí, o que você tá fazendo? Ah, vim aqui pegar um dinheirinho, eu vou ajudar a pagar uma conta e tal. Mas você não tem medo que eles vão escanear teu olho e tal? Não. O pessoal não entende o risco, né? Então, por isso que é importante a gente estar aqui também, deixando claro isso, né? Eu não sei até se eu tô falando uma bobagem, ou se eu vi uma notícia esses dias de uma menina que vendeu a íris, né? Depois se arrependeu. Já era, porque não tem como... Olha onde chega o ponto, né? A pessoa vende a íris pra não tem poder como cancelar. Eu vou vender minha íris pra você, pode Sim. ficar com as minhas informações por causa de dinheiro que, infelizmente... É igual a questão de você fazer o teste genético. Às vezes é muito bom pra você saber de doenças hereditárias e tal. Mas lá nos Estados Unidos, na época do P. Diddy, na época dessa polêmica, né?
O maior banco de dados de testes genéticos do planeta, que é a empresa 23andMe, 23 e eu, os dados dessa empresa todas vazaram, né? Olha Então que ali loucura. você sabe, você consegue fazer, por exemplo, algo que o Trump chegou a insinuar com esse projeto Stargate, que foi o projeto que ele apresentou agora dia 21, que é importante também como sinal do que está por vir. Qual é o detalhe se você tem o histórico médico da pessoa? Você consegue criar uma arma específica para matar só aquela pessoa, porque Que vai loucura. atuar em cima do DNA dela. Ou seja, né? Eu quero matar aquele presidente tal, Sim. daquele lugar. Meu, esses caras podem dominar o mundo. Ele tá num restaurante, você lança um produto ali que vai atingir só ele. Exato. loucura, Daniel. Que perigo.